Dalton, ainda vale a pena ser CLT no Brasil ou a gente tá comprando segurança que nem existe mais? Milo, vamos direto ao ponto. Quando alguém pergunta se ainda vale a pena ser CLT no Brasil, na verdade está perguntando outra coisa. Vale mais a pena ter um salário fixo, carteira assinada, com benefícios, ou correr atrás de renda como autônomo, PJ, MEI, freelancer, empreender, assumindo mais risco e talvez mais liberdade? Para responder isso com honestidade, a gente precisa tirar dois pesos da mesa. Primeiro, a ilusão de que CLT é sempre segurança. Segundo, a fantasia de que ser PJ ou autônomo é sempre liberdade e dinheiro fácil. Nenhum dos dois é verdade por padrão. Vamos organizar essa conversa em blocos simples. O que a CLT realmente te entrega, o que ela te tira, o que mudou no mercado de trabalho no Brasil e como decidir na prática se vale a pena para você. Começando pelo básico. Ser CLT no Brasil significa que você está protegido pela consolidação das leis do trabalho. Isso te dá alguns pilares bem concretos. Salário fixo mensal. 13º salário. Férias remuneradas com adicional de 1/3. FGTS depositado todo mês. INSS pago pela empresa. Regras claras para demissão, aviso prévio, multa sobre o FGTS em caso de demissão sem justa causa. Na prática, o que isso significa? Que mesmo se a empresa quebrar amanhã, você não sai com as mãos completamente vazias. Você tem direito à rescisão, saque do FGTS em alguns casos, seguro-desemprego se preencher os requisitos. É pouco? Às vezes é. Resolve a vida? Não. Mas é uma rede mínima de proteção, num país onde boa parte das pessoas não teria nada se fosse demitida hoje. Agora pensa num autônomo sem nenhuma formalização, sem previdência, sem reserva. Se ele fica doente, não emite, não recebe. Se perde o principal cliente, a renda cai a zero. Se tiver um imprevisto grave, não tem rescisão, não tem multa, não tem seguro-desemprego. É aqui que entra o primeiro ponto importante. A CLT ainda vale muito a pena para quem está em situação de vulnerabilidade financeira. Se você não tem reserva de emergência, não tem disciplina para guardar dinheiro todo mês, não entende ainda como funciona previdência, seguros, investimentos, a CLT funciona como rodinha de bicicleta. Ela não te leva voando, mas evita que você caia feio na primeira curva. Só que tem um preço. Quando você é CLT, o custo total que a empresa tem com você é bem maior do que o salário que cai na sua conta. Tem INSS, FGTS, férias, 13º, possíveis benefícios. No fim, você recebe líquido menos do que a empresa gasta bruto com a sua cadeira. Se você é autônomo ou PJ, muitas vezes esse custo vira dinheiro direto no seu bolso, pelo menos no curto prazo. É por isso que aparece aquela proposta. Como CLT eu te pago X, como PJ eu te pago 1,3 ou até 2x. No papel, PJ parece deslumbrante. Na prática, você está trocando proteção por responsabilidade. Porque quando você sai da CLT, ninguém vai depositar FGTS para você, garantir 13º, pagar INSS por você, te dar férias remuneradas. Tudo isso continua existindo, só que agora é você que precisa montar. Reservar 13º voluntário, guardar férias, investir o equivalente ao FGTS por conta própria, contribuir para o INSS ou para outra previdência. Se você não fizer isso, você não virou livre. Você só virou desprotegido. É por isso que tanta gente se arrepende de sair da CLT. Não porque a CLT era maravilhosa, mas porque a pessoa não estava preparada para ser dona da própria proteção. Então a pergunta muda. Não é CLT ou PJ. É, eu já sei e consigo ser meu próprio RH e meu próprio financeiro. Agora vamos olhar para o contexto do Brasil. Nos últimos anos, o mercado de trabalho mudou bastante. Cresceu o número de pessoas trabalhando por conta própria, em bicos, aplicativos, MEI,
prestação de serviço, contratos flexíveis. Ao mesmo tempo, muita empresa tenta reduzir custo fixo, terceirizar, contratar menos CLT. Resultado, a carteira assinada ainda existe, ainda é desejada, mas está longe de ser a realidade da maioria. E mesmo quando existe, ela vem mais enxuta. Salários apertados, alta rotatividade, pressão por produtividade, metas agressivas. Isso cria um paradoxo. Ser CLT ainda é, para muita gente, o único jeito de ter alguma previsibilidade de renda. Mas, ao mesmo tempo, se você depender só disso para construir patrimônio, provavelmente vai demorar muito para conquistar liberdade financeira, se conquistar. Então, qual é o papel da CLT hoje? Pensa na CLT como uma base. Ela pode ser uma base de estabilidade para você construir renda extra, um trampolim temporário, enquanto você aprende competências para mudar de jogo, ou, em alguns casos, um porto seguro de longo prazo, se você tem um bom plano de carreira dentro de uma empresa sólida. O problema não é ser CLT. O problema é ser CLT e nada além disso. Ser CLT e gastar tudo o que ganha. Ser CLT e não guardar reserva. Ser CLT e não estudar nada novo. Ser CLT e depender de uma empresa como se ela fosse eterna. CLT vale a pena quando ela é aliada da sua estratégia, não quando é seu destino final por inércia. Agora vamos comparar de forma prática 3 perfis. CLT acomodado, CLT estratégico, autônomo, PJ irresponsável e autônomo, PJ estratégico. O CLT acomodado é aquele que reclama do salário, mas não estuda nada além do que a função exige. Não sabe quanto paga de INSS, não olha extrato do FGTS, não tem reserva, vive no limite do cartão. Se ele for demitido, entra em desespero. Não porque a CLT é ruim, mas porque ele usou a segurança da CLT para adiar decisões importantes da própria vida. O CLT estratégico é diferente. Ele enxerga o salário como base, não como teto. Ele organiza suas finanças, sabe quanto ganha e para onde o dinheiro vai, constrói reserva de emergência, usa o FGTS como extra, não como única salvação, estuda para aumentar seu valor de mercado dentro e fora da empresa. Muitas vezes, cria uma segunda fonte de renda, freelance, aula, consultoria, venda, produção de conteúdo, pequenos negócios. Esse CLT não está preso à CLT. Se perder o emprego, sofre, claro, mas não entra em colapso. Se surgir uma boa oportunidade como PJ ou empreendendo, ele tem margem para arriscar. Você consegue perceber a diferença? Não é o contrato que define a liberdade, é a forma como você usa o contrato. No meio desse raciocínio, deixa eu fazer um parêntese rápido. Se você quer realmente usar o seu trabalho, seja CLT ou não, para construir liberdade financeira, você precisa aprender a jogar o jogo do dinheiro com consciência. Organizar, investir, pensar no longo prazo. Não é sobre ficar rico rápido, é sobre deixar de ser refém do próximo boleto. Voltando, agora vamos olhar o lado de quem é autônomo ou PJ. Autônomo irresponsável é aquele que se encanta com o ganhar mais e esquece do resto. Ele fatura alto em alguns meses, gasta tudo, não guarda para férias, destretreiro, impostos, não contribui para a previdência, mistura conta pessoal com conta da empresa, vive em função do próximo cliente. Esse costuma dizer, CLT é prisão, eu sou livre. Mas se não pode parar de trabalhar nem por 2 semanas sem quebrar, isso não é liberdade. É outra forma de prisão. Já o autônomo ou PJ estratégico faz o que a CLT fazia por ele, só que agora de forma consciente. Ele define um salário para si mesmo todos os meses, mesmo com renda variável. Guarda um 13º voluntário, reservando parte da renda ao longo do ano. Cria um fundo de férias para poder parar sem entrar no vermelho. Contribui para o INSS ou monta outra forma de previdência,
monta reserva de emergência mais robusta, já que não tem rede de proteção da CLT, investe parte do que ganha para o longo prazo. Esse sim está usando a liberdade de forma responsável. Percebe como a pergunta "vale a pena ser CLT?" depende menos da lei e mais da sua postura? Então vamos responder de forma direta por cenários. Vale a pena ser CLT se você está começando a vida profissional. Você ou sua família dependem de uma renda mínima previsível. Você ainda não tem reserva de emergência. Você ainda não domina a organização financeira e investimentos. Você tem uma boa oportunidade de carteira assinada em uma empresa minimamente estável. Nesses casos, a CLT é quase sempre uma ótima escolha. Ela te dá um chão para você organizar a casa, aprender, se desenvolver e, com o tempo, escolher outros caminhos se quiser. Também vale a pena continuar CLT mesmo depois de estabilizar. Se você está num cargo com bom salário e benefícios, tem plano de carreira e crescimento, consegue conciliar a estabilidade do emprego com investimentos e possíveis rendas extras. Aqui, a CLT vira uma base sólida para a construção de patrimônio. Agora, quando é que começa a fazer sentido sair da CLT ou não depender tanto dela? Quando? Você já tem reserva de emergência, você já tem alguma experiência ou clientes fora do emprego. A proposta como PJ é realmente bem superior, a ponto de compensar os benefícios perdidos mesmo depois de você separar dinheiro para férias, 13º, impostos e previdência. Você tem clareza do risco e está disposto a bancar esse risco com responsabilidade, não com impulso. O erro é pular da CLT direto para o seja seu próprio chefe, sem planilha, sem simulação, sem colchão financeiro. Então, se você está hoje em um emprego CLT no Brasil, a pergunta mais inteligente não é "vale a pena ser CLT?" É "como eu posso usar o fato de ser CLT a meu favor?" Você pode usar a previsibilidade do salário para montar sua reserva, estudar à noite ou nos fins de semana para aumentar suas possibilidades, testar negócios ou freelas em paralelo, sem depender deles no começo, aprender sobre investimentos e começar a colocar parte do seu salário para trabalhar por você. A partir do momento em que você faz isso, a CLT deixa de ser prisão e vira pista de decolagem. E um aviso importante: para muita gente não tem nada de errado em ser CLT a vida inteira. O problema não é a carteira assinada. O problema é viver no piloto automático. Se você for CLT, mas tiver controle do seu dinheiro, investir com consistência, cuidar da sua saúde e da sua mente, você pode ter uma vida extremamente digna e segura. Se você for PJ ou autônomo, mas tratar dinheiro como se fosse infinito, você pode ganhar muito e terminar sem patrimônio nenhum. No fim, a pergunta "vale a pena ser CLT?" se traduz em outra. Você quer terceirizar sua proteção para a lei e para a empresa, ou você está pronto para assumir essa responsabilidade nas suas próprias mãos? Enquanto você está construindo essa maturidade, a CLT continua sendo, sim, uma boa escolha para a maioria dos brasileiros. Mas ela deve ser ponto de partida, não desculpa para nunca crescer. Então não é sobre ser CLT ou não, é sobre parar de ser passageiro da própria vida. Se você quer mais conteúdos assim, já se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive reclamando do emprego, mas nunca faz conta nenhuma.